32 anos de Igreja Batista do Morumbi, viúvo, pai da Paula, Fernanda, Tatiana, avô do Noah e da Renata, trabalhando com telecomunicações, unindo pessoas. E nós, aqui na igreja, estamos unindo pessoas. Entendo que gente para ser gente tem que gostar de gente, investir em pessoas. Esse é o nosso propósito. Bom dia! Hoje vocês vão perceber que algumas pessoas mudam de roupa, algumas pessoas mudam de lugar e hoje eu mudei a minha voz. Então é uma coisa boa, como eu estou rouco, não vou conseguir falar muito rápido, então vocês vão me entender melhor hoje, eu tenho impressão. Mas muito bem-vindos, eu queria mandar um abraço aqui para esse grupo que está aqui na frente, acho que é assim que fala, e assim. Palmas para eles, gente. Muito bem-vindos, vocês estão nesse ministério com surdos. E aqui é um apelo, se você gostaria de trabalhar com eles, aprender a linguagem em Libras, a gente tem como lhe ajudar. Como estamos dizendo, queremos ser uma igreja acolhedora, queremos ter lugar também para eles que têm algumas deficiências auditivas e expressar para eles o nosso amor. Antes do texto, queria mencionar uma coisa muito especial. Eu estava de cama ontem, gripado e quase sem poder falar. Achei que eu não ia conseguir falar hoje. O primeiro culto foi delicado, comecei a tossir nos primeiros 10 minutos. Mas, finalmente, consegui terminar. Espero que consiga terminar aqui. Senão tem o Samuel aqui para completar. Tem o Tomás aqui também, nosso querido angolano. Mas ontem aqui passaram mais de 800 pessoas participando do Mutirão da Saúde. E tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, que muitas daquelas pessoas que passaram aqui, talvez foi a primeira vez que alguém deu atenção para elas, sem esperar nada em troca. Por que eu estou falando isso? Porque uma igreja que quer refletir Deus, uma igreja que está querendo crescer como nós estamos querendo crescer, uma igreja que é viva, que adora, que acolhe, que serve, que direciona pessoas para o Senhor Jesus. Uma igreja que sabe tocar, que sabe abraçar o diferente da gente. Então, ontem foi um dia muito especial. Se você não pôde estar, encorajo você a vir no próximo. Encorajo você a participar do Reino Zenecto, que tem agora, em setembro, no Tabuão. E muitas dessas pessoas talvez não vão ouvir o que você vai dizer, mas quando você toca, quando você serve, elas se sentem valorizadas. Nós estamos nessa série, a pergunta é quem somos, estamos trabalhando a identidade da igreja que queremos ter, uma igreja que reflete a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como eu disse, vou repetir a nossa declaração de missão, queremos ser aquela igreja que é viva, que adora, que serve, que acolhe, que direciona pessoas no relacionamento com Jesus. E desde o domingo passado estamos tratando dos nossos valores, os valores que o Senhor Jesus praticava. E se queremos ser uma igreja que reflete Jesus, nós queremos também praticar no nosso relacionamento aquilo que Jesus era, aquilo que Jesus fazia com as pessoas. Domingo passado, o pastor Humberto falou sobre o aspecto de amor, como Jesus amava. Isso vem de Mateus também. Ouvimos há 3 domingos que Jesus falou que tem 2 mandamentos mais importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando amamos o próximo, estamos amando a Deus. Quando valorizamos as pessoas como elas são, estamos refletindo Deus para elas. Uma das revistas de circulação nacional, no caderno regional de São Paulo, fiquei impressionado. No caderno de ontem, quando há uma reportagem sobre pessoas que gastam fortunas. Uma mulher que pagou R$140 mil numa bolsa. Nada errado, gastar dinheiro com bolsa. Se você tem, acho que a minha esposa queria ter uma bolsa dessa. Não sei, nunca perguntei para ela. Mas certamente se você tem, nada errado em ter a bolsa. Um outro rapaz que gastou R$46 mil num relógio de certa marca. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque uma bolsa de R$140 mil gera 350 clicadas ou gostei no Facebook ou no Instagram. O que está acontecendo é que para eu ganhar, ou para essas pessoas ganharem valor, elas têm que pagar muito. Para ganhar valor,
elas têm que pagar. E enquanto as pessoas vivem na procura de serem autovalorizadas, elas perdem uma das experiências mais profundas na vida dela, que é, em vez de ganhar, em vez de apenas pensar em mim mesmo, pensar no outro como Jesus pensa. E como Jesus valoriza as pessoas. Aí a pergunta é, eu não sei se você sabe quanto você custa. Tudo bem? Você já imaginou dar um valor para si mesmo ou para si mesma? Não sei se a gente consegue. Mas se você conseguisse dar um valor para você, o seu valor monetário, talvez, algo que eu não posso esquecer. Você tem tanto valor para Deus. Você tem tanto valor para Deus, que Deus comprou você, através de Jesus, dando o próprio Filho dele, para ir até o Calvário e morrer no seu lugar, para perdoar todos os seus pecados. E Deus fez isso, não pensando no quanto ele ia ganhar de volta, no quantos clicados ele ia ter no Instagram, é claro que não tem Instagram, mas é interessante que o seu valor está, não no fato do que você tem, não no fato de quanto você pode comprar, mas o seu valor está no fato de que Jesus ama tanto você, que morreu por você na cruz, independente do que você possa dar de retorno para ele. Aí está o nosso valor. Agora, se eu e você somos amados desta forma, o que Deus espera é que a gente também expresse esse amor pelos outros, ou valorizemos os outros como Ele nos valoriza, sem necessariamente esperarmos nada em troca. Uma bolsa de 150 mil reais dá mais de 100 mil cliques, 100 mil gostei. Eu não sei qual é a palavra lá, o clique like, desculpa, o like. Agora, vou repetir, Jesus não esperou, não espera, não depende que você dê o like dele, para ele, mas por amor. Qual a razão disso? Não tem uma razão, é porque ele amou, porque ele lhe valorizou ao ponto de dar a sua própria vida por você e por mim. Agora, o normal é que se queremos ser uma igreja, se queremos ser pessoas que refletem Jesus, que a gente também faça o mesmo. Então a pergunta de hoje de manhã, o valor de manhã que vamos estudar é o valor de valorizar pessoas. Mas como é que Jesus valorizou pessoas? Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Eu vou ler do versículo 46 até o 52, mas antes de ler, queria dar alguns detalhes do texto, para a gente entender melhor. O primeiro detalhe é que Jesus está na última semana dele aqui na terra. Provavelmente isso é a sexta-feira, antes a chamada sexta-feira da crucificação. Ele está indo para Jerusalém. Ele veio de leste do Rio Jordão, atravessou o Rio Jordão, passou por Cafarnaum, entrou em Jericó. Mas lembra, ele está caminhando para Jerusalém, debaixo de uma pressão profunda. Ele era Deus, mas ele era homem também. Como Deus, ele sabia o que estava aguardando na cidade. Como Deus, ele sabia que entraria debaixo de toda a festa, chamada entrada triunfal no domingo, mas seria crucificado na sexta-feira. Mas é uma caminhada, uma multidão atrás dele, empurrando para Jerusalém. Segundo detalhe, Jericó era uma cidade muito rica. Era uma cidade onde morava a maioria dos sacerdotes e dos levitas que cuidavam do serviço do templo. Era famosa por uma certa planta que ajudava no trabalho com aquelas pessoas que procuravam médicos por causa de visão, por causa de cegueira. Então era um lugar onde haviam muitos religiosos, era um lugar rico, mas era um lugar onde havia muitos pobres, como Bartimeu da história, e que havia muitos pedintes. E por ser uma cidade rica, e Jesus indo passar por lá, o normal é que as pessoas esperassem que Jesus, por ser aquele que seria no domingo visto como rei, passasse uma noite na casa de um super oficial, ou na casa de um super religioso. Porque assim era a cara de Jericó. Mas eu creio que vocês lembram onde Jesus passou a noite em Jericó. Na casa de quem, lembra? De Zaqueu.
Zaqueu, na linha de rejeição na sociedade judaica, ele não perdia nem para o Temer hoje. Ele era o mais rejeitado, porque era o cobrador de impostos. Mas havia a segunda pessoa mais rejeitada pelos judeus, era justamente os cegos. Era a penúltima categoria. E é com esta pessoa que Jesus vai conversar. Uma pessoa que não tinha nada para dar de retorno para o Senhor Jesus. Mas essa pessoa, nessa história, que Jesus valoriza. Então, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vai, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. A pergunta é, como Jesus valorizou pessoas? Como é que Jesus valoriza pessoas? O que é que eu e você podemos aprender para termos a mesma atitude em valorizar pessoas? Lembre, era a pessoa, talvez das mais odiadas da cidade, pobre. Tem uma coisa interessante, ou triste, é porque, você vai ver mais tarde, vou explicar melhor o verbo que Jesus usa para curar, ou ele pede para ser curado. Ele não era cego de nascença, ele tornou-se cego. E se ele tornou-se cego, o costume na região era, se alguém tem algum defeito físico, alguma coisa errada ele fez, ele pecou de tal forma que ele está cego, surdo, mudo ou o que for, como castigo porque ele pecou. Então, porque ele pecou, as pessoas colocavam de lado. E provavelmente a família também o abandonou, porque se ele estava pedindo esmolas ao longo da estrada, é porque ele havia sido rejeitado pela própria família, ele era pobre. Agora, o que é que Jesus faz? A multidão estava cercando este homem. Provavelmente, como tem 3 narrativas dessa história, em Mateus capítulo 20, em Lucas capítulo 18, ele deve ter encontrado Jesus há um tempo atrás, ou visto a respeito de Jesus há um tempo atrás, porque ele chama Jesus de filho de Davi. É uma expressão messiânica. Ele estava entendendo que aquele barulho, ele certamente perguntou: que barulho é esse? É que Jesus de Nazaré está vindo na cidade, mas se ele está curando, se ele está fazendo milagres, é porque ele é aquele homem que Deus prometeu a Davi, que ele daria um trono para ele. Então esse homem já teve um tempo para entender que era aquela pessoa que estava chegando na cidade. Mas a multidão calava, a multidão dizia: para, não incomode o mestre. Havia um tremendo barulho. Lembro quando um dos nossos filhos nasceu, nós morávamos num acampamento Palavra da Vida, e até ela cuidava do programa de crianças no acampamento, cerca de 300 crianças por semana. Lembro muito bem uma noite, e 2 dos nossos amigos estavam com 2 filhos pequenos, bebês, no mesmo quarto, no mesmo apartamento. Então, estávamos na reunião, e a gente ouve um choro de bebê. E a Teca se levanta. Eu nem tinha ouvido o choro, o pai é meio surdo, né? Eu nem tinha ouvido o choro, era mais ou menos quase 100 metros de distância, a Teca ouve o choro e diz: é o meu filho. Mãe é assim, né? Alguma mãe já passou por isso também aqui?
O choro do seu filho é totalmente diferente dos outros. Você consegue ouvir? Assim é Deus. Por maior que fosse o barulho da multidão dizendo para aquele cego, cale-se, cala a boca, não incomoda Jesus, mas Jesus, por valorizar pessoas, ele está sempre atento para ouvir o seu grito. Jesus valoriza pessoas, ouvindo as pessoas. E qual era o grito deste homem? O grito deste homem é que ele era cego, ele queria ver de novo. Ele já havia visto uma vez, não nasceu cego, queria recobrar a visão. E Jesus percebeu o grito dele. Assim é Jesus com você. Talvez, alguns aqui, eu não estou vendo ninguém cego aqui. Mas mesmo assim, eu creio que tem algumas pessoas aqui entre nós gritando. Pode ser o grito da solidão. É interessante que às vezes a gente está no meio de multidão, a gente se sente só. Eu estava umas 3 semanas dando uma aula para um grupo de pastores. E na dinâmica que a gente fez, uma das perguntas era o que gerava mais estresse neles. E 95% do grupo escreveu solidão. Não é estranho? Pastores se sentindo solitários. Eu disse, eu moro no céu, então. Porque eu sei que a minha igreja me ama. Que pastoral gosta de mim. Até hoje, não sei. Amanhã não sei. Mas, algumas pessoas vivem no meio da multidão e vivem sós. E Jesus quer ouvir o seu grito. Ele está ouvindo o seu grito. Ele pode vir a seu encontro. Algumas pessoas estão gritando porque o casamento está quebrado. Ou porque os filhos estão distantes. Porque você está sem emprego. Ou porque a sua carreira está perdendo o vigor. Está se sentindo inadequado na vida. Não importa o que for. Jesus está sempre pronto para ouvir o seu grito. Porque Ele lhe valoriza. Porque Ele lhe valoriza porque Ele morreu por você. E a sua história com Ele não termina somente no dia que você o recebeu como seu Salvador. Mas cada dia está pronto para ouvir o seu grito. Às vezes é um grito silencioso. Mas Ele quer lhe ouvir. Não tenha vergonha de dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje entre o culto e outro, depois o primeiro culto terminou. Estava com uma pessoa aqui do lado esquerdo. Ela dizendo, eu vim gritar hoje nesta igreja. Eu estou indo embora sabendo que o meu grito vai ser ouvido. Porque eu não conhecia esse tipo de Jesus. Eu conhecia apenas o Jesus que dizia, se você me der alguma coisa, te dou alguma coisa em troca. Ele disse, hoje de manhã, por ouvir essa história, eu estou indo para casa renovado, porque eu sei que Ele vai ouvir o meu grito. Não tenha vergonha. Grite. Porque assim como a mãe distingue a voz do seu filho no meio de vários bebês, Deus distingue a sua voz, o seu grito, no meio da circunstância que você está, porque Ele valoriza você. Mas outra coisa que Jesus faz. Versículo 49 diz, quando Jesus ouviu, parou. Quando Jesus ouviu, parou. Jesus valorizou aquele cego, odiado, rejeitado, abandonado, pedinte. Não foi Herodes, não foi o rei da cidade, não foi o cobrador de impostos mais rico da cidade. Ele parou porque ele valoriza pessoas. Quando a gente para, a gente tem algumas oportunidades. Quando a gente para ouvir as pessoas, a gente pode valorizá-las porque a gente começa a olhá-las nos olhos. A gente consegue ouvir a voz delas. A gente consegue dizer, mesmo não intencionalmente, eu parei porque você é importante para mim. Não sei se você já passou por experiência assim, que alguém liga para você, ou é o telemarketing que quer vender jornal, e diz assim, bom dia, tudo bem com você? Aí você fala, tudo bem. A pessoa não deu tempo, ela já vai no assunto. Você quer comprar um jornal? Às vezes não é assim. Mas, geralmente, a gente fala para você está bem? A gente pergunta, você está bem? E já engata a próxima pergunta. Porque
perguntar como está bem virou um protocolo. É por ser educado. Mas o caso aqui que Jesus fez esse homem é totalmente diferente. Ele parou, ele ouviu e ele para. Gosto de mencionar aquela propaganda de um certo banco na cidade que diz, um dos slogans deles é: o que eu posso fazer por você hoje? Se você trabalha nesse banco, nada contra você. Mas um dia eu brinquei. Ele ligou para mim, vendendo alguma coisa. Disse: o que é que nós podemos fazer por você hoje? Eu pedi 10 milhões emprestados. Deu aquele silêncio. Aí deu vontade de fazer assim: bom, sabe outra coisa? Meu cachorro morreu, minha esposa me largou. Estou brincando, viu, gente? O cachorro morreu, minha esposa me largou, meu filho está doente. O que é que ela podia fazer? Era um protocolo apenas. Agora aqui Jesus não está num protocolo. Ele ouviu, ele parou e disse: falem para ele vir aqui. Lembra que eu disse, ele está caminhando para Jerusalém, debaixo da pressão, uma agenda para cumprir. Não era simplesmente uma agenda que incluía entrar, não, porque ele quis que as pessoas o fizeram. Rei no domingo, ser crucificado na sexta-feira. Mas a despeito da pressão da agenda de Jesus, ele parou para ouvir este homem. Quem é que parou? Quem parou não foi um cego como Bartimeu. Quem parou não foi um homem igual a ele. Quem parou para ouvir foi o Rei dos Reis, o Criador do universo, o Senhor da terra. E aquele que para conversar com você é o mesmo Jesus. Não importa quem você é, muito menos você tem que dar alguma coisa para ele. O que ele quer é ouvir você e parar para lhe socorrer. Quantas vezes a gente para ouvir as pessoas? Ou quantas vezes você para lá no seu trabalho para conversar? Não somente parar para ouvir o presidente não é tão difícil. Eu tenho medo, eu tenho medo. Se eu não parar, eu posso ir embora. Mas parar para aquela mulher que serve o cafezinho. Parar para aquele que limpa o chão. E você encontra com ele com o rosto abatido. E às vezes a correria é tão grande. Você tem metas para vencer aquele dia. Você não pode parar para perguntar: como é que você está? Eu moro aqui num prédio aqui perto. Eu lembro de um dia com muita tristeza. Tem dias que eu entro pela garagem, tem dias que eu entro também pela escada. E um dia um deles parou e perguntou para mim. Disse assim: o senhor é pastor, né? Eu falei: sou. Achei que ele ia pedir uma bênção, né? Ele falou: o senhor nunca falou comigo. E eu fiquei tão sem graça. Eu falei: como é que você sabe que eu sou pastor? O senhor anda com a Bíblia. Eu vejo o senhor saindo aqui, somente de domingo. Aquilo foi uma facada em mim. Porque, às vezes, a gente está muito preocupado em ganhar o mundo. E aquele que a gente está mais próximo, a gente se perde. Por quê? Porque eu tenho horário para chegar na igreja. Eu tenho pessoas para atender. Eu tenho uma agenda para cumprir, mas parar para aquele que... se ele pudesse me dar um desconto no condomínio, até seria bom, né? Mas ele não tem esse poder. Por outro lado, graças a Deus, um deles está aqui na igreja. Eu vim todo domingo. Não foi o mesmo. Mas aquilo me alertou. Porque mesmo como pastor, eu posso ter o mesmo estilo de vida e viver para cumprir a agenda e não parar para olhar no rosto das pessoas e perguntar o que é que elas precisam. E aqui, meu querido, minha querida, nessa multidão que está aqui, talvez quem está ao seu lado está gritando, um grito silencioso. E o que é que custa, mesmo sem o teu jeito, mesmo que eu não seja uma pessoa voltada para pessoas, uma pessoa mais voltada para tarefas, eu poder parar e perguntar: como é seu nome? Correr o risco, você está aqui há muito tempo. À noite, tem bem menos gente. Eu gosto de estar aqui à noite também, porque eu posso parar na porta, ficar na recepção um pouco, aqui no salão. E às vezes eu pergunto para algumas pessoas: puxa, como é seu nome? Está aqui há muito tempo. Domingo passado, parei um casal, aqui no meu lado direito. Estavam aqui há 7 anos. Eu falei:
Eu nunca falei com você, né? Não, pastor, às vezes o senhor passa correndo por nós, nem para, nem vê a gente. Eu falei, não sou eu não, você está confundindo. Mas mesmo como pastor, eu posso viver correndo sem parar para olhar as pessoas no rosto. Mas olha como Jesus fez, ele parou. Eu tive um professor, 72, meu professor no seminário Palavra da Vida. Eu era nordestino, eu era acanhado, era tímido, achava que não tinha muito valor, ainda estava saindo da minha adolescência, talvez com 20 anos. Esse professor era o melhor professor que nós tínhamos no seminário. Bill Kais, o nome dele. E um dia, depois de uma aula, ele vinha toda terça-feira no seminário dar aula. Um dia depois da aula, ele me chamou no canto e falou assim, Lisânias, eu quero fazer uma proposta para você. Eu falei, o quê? Ele falou, eu quero, toda terça, quando eu vier da aula, depois do almoço, eu queria gastar 1 hora com você. Toda terça. Quando ele falou aquilo, eu pedi para ele repetir. Porque eu pensei, como é que esse cara, o melhor professor que a gente tem aqui, não sei se ele achava que eu era o pior aluno, mas o melhor professor que a gente tem aqui, ele vai parar toda terça-feira para ficar 1 hora comigo. Quem sou eu? Mas aquilo trouxe tanto valor para mim. Eu não tinha nada para dar de volta para ele. Ontem à noite, eu estava vendo o texto, eu escrevi passei um texto para ele, Bill, nunca vou esquecer. 48 anos atrás, você parou e investiu na minha vida. E até hoje, eu uso o que você me ensinou. É tão marcante quando você sai do seu mundo e para perceber o que as pessoas precisam e perguntar para elas o que você precisa. E aqui, na história continua, Jesus parou, Jesus ouviu o grito, Jesus parou e disse, falem para ele vir aqui. Ele mandou chamar aquele homem. E sabe uma coisa? Ele viu que o homem tinha uma necessidade, ele era cego, manda chamar, e talvez você nunca atinou na sua vida que não foi você que foi em direção a Jesus. A iniciativa foi dele. Antes da fundação do mundo, ele escolheu você para crer, escolheu você para adotar como filho, predestinou você para ser adotado como filho dele. A iniciativa foi dele. Mas ele não parou, ele continua vendo você, ouve o seu grito, e agora ele chama este homem. E quando o homem chega, ele faz uma pergunta. Agora, Jesus sabia o que aquele homem queria. Mas quando ele faz essa pergunta, ele gera no homem uma relação. Ele gera a oportunidade do homem ter a liberdade de falar, não ele falar com o rei do universo, mas ele cria a oportunidade de que o rei do universo está servindo, se curva para servi-lo, porque só Jesus tem esse jeito. E quando ele diz, o que é que você quer? Essa pergunta começou antes. Porque aquele homem nasceu vendo, ele fica cego, ele tem um problema real, como nós temos alguns problemas reais, que às vezes só imaginamos que a nossa grande cura é resolver aquele problema real, resolver o problema do emprego, resolver o problema da solidão, resolver o problema de um casamento, ok? Tudo isso é um problema real, mas quando nós temos esses problemas, Jesus quer ir além deles. Ele pergunta o que você quer. A resposta mais óbvia era, como ele diz, eu quero enxergar. Mas Jesus queria que ele enxergasse algo além. Jesus valorizou este homem, ouvindo o grito dele, parando para falar com ele, mas agindo. O agir de Jesus vai além da pergunta. Aquele homem era cego. Vou repetir, você talvez não seja cego de visão, mas pode estar cego do que Jesus quer fazer na sua vida. Do que Jesus quer fazer com os problemas que você tem. Do que Jesus quer fazer além do que você pode imaginar. Claro, é muito importante se eu estou sem emprego. Se Jesus me der um emprego, que maravilha. Mas Ele quer dar além do emprego. O emprego é o menos importante. Meu casamento está quebrando.
que é que Jesus quer fazer? Não quer simplesmente ajudar seu marido, falar que te ama, você aprender a dizer amor, amar seu marido ou o que for. Mas Ele quer pegar essa circunstância que você está vivendo e a forma de dizer, venha para mim, porque eu quero resolver não apenas o seu problema, mas algo muito mais profundo do que você está atravessando. Pelo valor que Ele dá a você. Quando o homem diz, eu quero enxergar, Jesus lhe disse, vá, a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Lembra? Ele estava ao lado do caminho. Ele ficava na beira da rua estendendo a mão. Mas agora Jesus o traz para o caminho. Ele não está mais distante. Mas quando Jesus diz, vá, viva a vida, a fé de você curou você. A palavra que Marcos usa, o verbo que Marcos usa na língua que ele escreveu, o livro grego comum, o grego koiné, carrega a ideia de tornar completo. Jesus tornou a vida do homem completa. Mas também significa a tua fé te salvou. O homem veio para ser curado dos olhos, mas agora Jesus, vendo a fé dele, dá para ele perdão de pecados, que é o significado de salvação. Dá para ele agora a oportunidade, agora você tem um relacionamento comigo, agora você é uma pessoa completa, mesmo que você ficasse cego, o que eu estou dando para você agora é muito mais do que visão, é o fato que você, por ter me procurado, você agora tem perdão de pecados, você vai viver essa vida, mas quando você morrer, você tem um lugar no céu, não porque você era cego, porque tinha visão, não porque você era pedinte, não era pedinte, não porque era rico ou pobre, não porque era bom ou mal, mas simplesmente que você admitiu, eu sou o Salvador. Foi mais do que devolver a visão, porque a linguagem que o cego diz, eu quero enxergar, Jesus disse, a sua fé te salvou. Se você for para a narrativa de Mateus, ainda mais singular, porque lá o texto diz, estou lhe devolvendo a visão. Mas Jesus, antes de devolver a visão, Mateus diz que Jesus tocou no Bartimeu e teve compaixão dele. Ninguém tocava no Bartimeu, porque ele era pecador, ele era cego, alguma coisa ele fez errado na vida dele, por isso ele é rejeitado. As pessoas viviam longe dele, mas Jesus não somente chegava perto dele. Jesus poderia ter dito de longe, está curado. Mas movido por uma paixão interior, movido por um amor interior, Jesus toca e diz, a tua fé te salvou. O seu problema, a sua perda, a sua dor, é a forma que muitas vezes Deus tem para dizer, venha para mim, porque muito mais do que resolver o problema da sua dor, da sua perda, da sua queda na carreira, é a forma de eu dizer para você, eu valorizo você, eu morri por você, e mais do que resolver o seu problema, eu quero dar para você um relacionamento comigo, que torne você uma pessoa inteira, a despeito dos problemas que você tem. No meu esboço, eu disse que Jesus valoriza pessoas, ouvindo-as, parando e agindo. Eu usei o verbo agir, porque o que Jesus fez você não pode fazer. Você não pode perdoar o pecado do outro, você não tem o poder de curar o outro, mas você pode agir da mesma forma, encaminhando alguém, essas pessoas, para um relacionamento com Jesus. E muitas vezes, sem você perceber,
Quando você valoriza aquele que está ao seu lado, aquele que não tem nada para lhe dar em volta, mas nada de volta. Mas quando você para, você ouve o grito dele, você pergunta, você para e você pergunta o que você precisa. Na realidade, é Jesus agindo através de você, para tirar as pessoas da margem do caminho, onde apenas gritavam, e trazê-las para andar com Jesus. E a vida delas em Jesus ser uma vida satisfeita. Agora, elas têm para onde correr, para onde gritar, quando tem os seus problemas. Se valorizarmos pessoas, se queremos ser uma igreja que valoriza pessoas, precisamos parar, precisamos ouvir, distinguir, olhar ao redor. Tem pessoas ao seu lado, ao lado que muitas vezes estão rindo, mas no fundo é um grito: atente para mim, porque eu preciso de esperança. Essa semana estava na padaria aqui. E eu estava gripado, pior do que eu estou hoje. E quando eu cheguei no balcão para comprar pão simples, disse: preciso de 5 pães. Ela falou: o senhor está doente? Eu brinquei: está na cara? Ela falou: não está na cara, mas o senhor chega aqui, chama a gente pelo nome, diz bom dia. Hoje o senhor não falou com ninguém. Mas quando o senhor chega aqui e diz bom dia, e nos chama pelo nome, o nosso dia é diferente. E esse rapaz disse: eu quero ir na sua igreja. Eu lembrei do meu porteiro, que disse, ele disse outras palavras: você nem parece que é pastor? Você passa por aqui e não fala com ninguém? Faz diferença. Quando você, na sua agenda louca, como todos nós temos, você diz para Deus: Deus, me ajude a valorizar pessoas como o Senhor valoriza. Esta é a cara de igreja que a gente quer ter. Quando cada um, a despeito da cidade louca na qual a gente vive, a gente poder, por causa da gente ter sido amado por Jesus, de ter custado a vida dele, a gente poder olhar para o outro e ver no outro, ver o outro como Deus vê, independente da cor dele, do nível social, da orientação sexual, seja o que for. Mas olhar para quem quer que seja, como Jesus olhou para Bartimeu. Quero terminar fazendo 3 relações. A primeira delas, todas elas têm a ver com a pergunta: com qual dos personagens do texto você se identifica? Pode ser com a multidão. A multidão era religiosa, eles sabiam o que a lei dizia, eles estavam indo para Jerusalém, estavam na caminhada para a Páscoa, mas eles não enxergavam, eles não eram cegos como Bartimeu, mas eles não enxergavam ao redor deles o que estava acontecendo. Eles não estavam preocupados com Bartimeu, estavam preocupados com a parada, com o desfile para chegar em Jerusalém. Como aquelas pessoas da revista que eu mencionei, estão preocupadas em serem valorizados. Mas será que a gente é assim? Preocupado apenas com a agenda, sem pensar nos outros? Se é a multidão que você se identifica: hoje é o dia de falar: Jesus, me perdoe. Eu quero ser aquela pessoa que para, que ouve e que age em função do outro que precisa. Ou talvez você está identificando com o cego. Você está gritando, você veio aqui hoje talvez como aquela pessoa no primeiro culto. Eu quero encorajar você a ouvir o chamado de Jesus. Jesus está lhe chamando. E Jesus veio esse momento de hoje, antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo: venha para mim, traga o seu fardo para mim, porque eu morri na cruz por você, para não somente perdoar os seus pecados, mas para intervir no seu dia a dia, trazer esperança, trazer transformação, e não deixar você onde está.
Ouça Jesus chamando. E diga para Ele: eu quero, Jesus, eu te quero. A terceira comparação é: a Bíblia fala para a gente imitar Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Deus. É um imperativo. No Sermão do Monte, Jesus falou: imitem Deus. Não no sentido de, como eu disse, você não tem o poder de fazer mudanças nos outros, mas você tem o poder de andar no meio da multidão, enxergar quem precisa e perguntar: o que você precisa? Isso valoriza pessoas. Eu quero encorajar você a não sair daqui pensando, talvez haja alguns nomes na sua vida. Pode ser o seu porteiro, pode ser o presidente da sua empresa, pode ser o seu par, que talvez você nunca parou e perguntou: o que você precisa? Posso orar com você? Valorize quem está ao seu lado. Se você não tem esse jeito, se você é voltado para tarefas, como se diz, mesmo sendo voltado para tarefas, quando a gente pede a Deus: Deus, me dá um coração sensível, Ele nos dá. Convido você para baixar a sua cabeça. E ao seu tempo com Deus. Se você se vê mais como uma multidão que não reflete para quem está ao seu lado as atitudes de Jesus, hoje é um dia de mudança. Se você quiser dizer para Jesus com coragem: me muda, me ajude a valorizar pessoas como o Senhor valorizou neste homem. Se tiver coragem, diga. Se não tiver, diga também: Jesus, eu não tenho coragem, porque eu não sei qual vai ser o preço disso. Mas Ele vai lhe capacitar. Talvez você está com um grito na alma hoje. Um grito silencioso. Pode ser uma cura física. Pode ser um casamento frio, sem esperança. Pode ser um desemprego. Seja o que for. Ouça Jesus chamando. Ele está ouvindo o seu grito. Creia. Ele não está prometendo que vai devolver hoje para você o emprego, o casamento. Mas a presença dEle é o Rei do Universo que está dizendo: venha. Talvez você nunca disse para Jesus: aqui está a minha vida para o Senhor. Eu creio que o Senhor morreu por mim. A partir de hoje a minha vida é tua. Intervém como o Senhor quiser. Mas aqui está a minha vida. E a última oração. Peça para Deus. Dá para você esse coração que Ele teve, que Jesus teve. De modo, quando você levantar hoje daqui, quando cruzar aquela porta, estou aqui mesmo dentro desse salão, poder perceber quem está gritando e poder valorizar essa pessoa. Obrigado, porque o Senhor foi o primeiro a nos valorizar. O Senhor foi o primeiro a nos ver antes da fundação do mundo. O Senhor foi o que nos escolheu para te pertencermos. O Senhor foi o que nos predestinou para sermos teus filhos, sem a gente merecer. Por isso, obrigado, Pai. E nós juntos aqui pedimos que seja para a tua glória, mas que cada um aqui, quando estiver num grito, poder ser ouvido pelo Senhor, e o Senhor usa outros para ouvir esse grito. E te pedimos que aqui seja lugar de gritos, que nós não vamos ficar parados para não ouvir, mas que a gente haja como o Senhor Jesus agiu. De modo, Pai, que cada um que entrar nesse lugar possa encontrar esse ouvido, pessoas que param, pessoas que agem.
E aqueles que estão ao nosso redor, fora daqui também, que possam do mundo real onde a gente vive, ver isso na gente. Para que venham sair do lado do caminho, mas que venham entrar para o caminho que é o Senhor. Em nome de Jesus pedimos. E agora, quando vamos cantar essa música, queremos cantá-la como uma oração que fazemos ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos cantar então. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como montes sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então revela a nós, Senhor, o propósito que o Senhor tem para nós. Usa a nossa vida, Senhor Jesus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Eu creio que ninguém pode imaginar que diferença pode acontecer hoje ainda, ou amanhã, no seu contexto, se você olhar para pessoas desta forma. Uns anos atrás, no culto das 9, no culto tinha bem menos gente. E um senhor lá atrás, sozinho, cantinho, encolhido. Eu parei, sentei com ele, perguntei quem você era, ele me disse o nome. Resolvi dele uma certa tristeza, eu falei, posso encontrar com você na semana? Marcamos um café aqui perto. Ele me contou a história dele, viúva há pouco tempo, 4 meses, segunda vez aqui na igreja. Depois descobri a história dele, era presidente de uma grande multinacional aqui em São Paulo. No fim do café ele me disse, sabe, eu nunca sentei com ninguém que eu pude falar que é no meu coração.
Eu sempre sento para falar de metas, de lucros, de resultados, de expansão. Eu nunca sentei com ninguém que perguntou como eu estou. Esse homem ficou 5 anos aqui conosco. Encontrou Jesus. Mudou de país. Na despedida dele falou: não posso esquecer aquela igreja. Ninguém me olhou porque eu era presidente de uma multinacional, mas porque eu era gente. Os mais ricos têm dores e os mais pobres têm. O que Jesus quer é que eu vá atrás deles, com essa atitude de valorizar, independente do que eles podem me dar. Então, nós oramos há pouco, cantamos esse hino como oração. Que hoje, quando você atravessar aquela porta, amanhã, quando pisar na sua empresa, seja o presidente ou o colaborador mais simples, possa ver que você e eu nos valorizamos. Te pedimos isso, Pai, para que Jesus seja conhecido e que por esse amor que o Senhor derramou em nosso coração, sem a gente ter nada para te dar, e o Senhor nos dá a vida, a gente possa refletir isso para essas pessoas ao nosso redor. Seja que está precisando de uma cesta, de um dinheiro, de uma atenção, de uma visita, de um abraço, que o Senhor nos use como nós cantamos, como um farol, para apontar o caminho, para as pessoas saírem do lado do caminho, para estarem no caminho com o Senhor. Faz da gente uma igreja assim para a Tua glória. E é por causa disso que nós queremos pedir e dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça que nos alcançou antes mesmo de imaginarmos, seríamos alcançados. Que o Teu amor de Deus, que é derramado em nosso coração, reflita para os outros o nosso viver diário. E que o poder e a comunhão do Espírito Santo nos capacite para valorizar as pessoas como o Senhor valoriza. Pedimos que seja assim hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Até domingo, se assim Deus quiser.